Olá, muito boa noite. Agora 21h05 desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018, está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda na nossa página no Facebook. Horários alternativos aqui pelo 14, o nosso canal no YouTube. Muito feliz pelo carinho da sua audiência, agradecendo demais aos meus colegas de bancada que estão aqui hoje. A gente acabou de vir, Dom Arabi, e o Tobias participou conosco também no primeiro bloco, da gravação do Estação Hamburgo dessa próxima quinta-feira, dia 20 de setembro, nosso dia Farroupilha, né? Dia que nós celebramos essa revolução, quando o Rio Grande do Sul, pela primeira vez, se colocou diante dos homens lá em Brasília, Dona Anabi? Não, Rio de Janeiro, na época. Na época, onde é que era? Na época? Já era o Catete, não? Não, era o Catete. Era o Catete. Era o Império. Naquele momento, depois Bahia, depois Salvador, depois Rio de Janeiro e Brasília. Daquele tempo para cá só mudou o endereço. Só o endereço, né? Não faz diferença onde é que a gente bate na porta lá para pedir para passar pinico, não tem chance. E a gente comemora essa data como uma forma de reverenciar, acima de tudo, Dona Bia, nossa cultura. Os fatos e os feitos. Muito boa noite. Da grande arrancada farroupilha. Boa noite a todos os senhores e as senhoras que nos assistem, a bancada que nos acompanham, o Rodrigo, os doutores aqui do lado, o Tobias e o Henrique. Doutor Henrique Abel. o doutor Henrique. Doutor Ivan Carlos. Doutor Ivan Carlos. É isso? Repete para mim. Ivan Carlos. Ivan Carlos. Até que enfim saiu, né? Mas isso é assim mesmo. O meu professor de jornalismo me disse na oportunidade que não é feio, quando erra, voltar. Dizer, olha, me desculpa, eu falei errado o nome, ou disse isso, ou disse aquilo, que não está em concordância com o idioma português, que, na verdade, não é idioma, é código secreto. Todo mundo sabe disso. Não é mesmo? É verdade. Podia ser mandarim, né, Dona Bia? Podia. Sempre pode ser pior. Aí era pior mesmo. Mas hoje nós estamos comemorando a arrancada farroupilha, que é esses 181 anos dali da Ponte da Zenha, quando o Gomes Jardim deu o primeiro grito, deixe que venha. E a partir daí surge, então, o Cabo Rocha, para correr com a brigada dos caramurus que tinham vindo para passar a limpo o que estava acontecendo. Na verdade, eram 200 homens acampados ali e que no outro dia, no dia 20 de setembro, entra em Porto Alegre Bento Gonçalves e assume o governo, porque o governo de antanho, Antônio Rodrigues Braga, fugiu para Rio Grande e de lá fugiu para o Rio de Janeiro. E aí o Bento Gonçalves assumiu a comandância do estado do Rio Grande do Sul. E durante um ano foi a revolução chamada de Farrapos, o apelido dado pelo Império Brasileiro. E os revolucionários obtiveram este apelido como nome e tomaram como honra. A partir daí durou um ano a Revolução. No dia 10 de novembro de 1836, foi proclamada a República Rio-Grandense no Campo dos Menezes, lá à margem do Jaguarão Chico, lá na divisa praticamente do Uruguai, proclamada a República Rio-Grandense, com a primeira capital sendo Piratini, a Câmara transformada em Assembleia Legislativa, e o primeiro decreto dizia, perante a lei, todos os homens são iguais. Nós somos qualificados para falar sobre república, sobre liberdade, porque aqui o escravagismo foi colocado de lado 50 anos antes do Brasil. Proclamamos uma república 50 anos antes do Brasil. Então nós somos qualificados para falar sobre o assunto. Dito isso, a palavra com o nosso mestre.
Dona Bia, mas o senhor que é o mestre, né, Dona Bia? Aí, vou deixar o senhor falando mais uma hora aí com a gente, não tem problema nenhum, é sempre uma aula. É um expoente, né, Dom Henrique Abel? Mas, com certeza. Dom Henrique, na Semana Farroupilha não é doutor, é Dom Henrique Abel. Sempre bom a gente rememorar. Churrasco tu come, né, doutor? Oi, muito, muito. Mas aposto que uma pilcha nem pensar. Talvez seja o meu aspecto favorito das nossas tradições, o aspecto gastronômico, que nesse ponto eu não faço feio. Eu acho que é o único aspecto no qual eu honraria aí sob qualquer critério aí. Nossa, né? Uma coisa que eu sinto falta em outros lugares, né? Uma fantasia farroupilha, não, por exemplo? Fantasia de gaúcho? Não. Lembrando que esse comentário foi do Fernando Henrique no final dos anos 90, né? Ele visitou o Rio Grande do Sul e até se Por que tudo vira política aqui nessa mesa? Até se fantasiou de gaúcho, né? Eu lembro que o pessoal ficou mordido, nada contra, né? O Fernando Henrique, não é? Mas se fantasia de advogado também, né? Sim, é que eu quero dizer, fui fantasiado. Não, mas eu lembro que o pessoal ficou mordido. Como assim fantasiado de gaúcho? Acha que a gente é o quê? Um baile de Halloween? Pois é. Mas foi engraçado depois do clamor inicial. O que fala contigo essa data de 20 de setembro, Dom Henrique? Olha, eu acho que nós temos que fazer as pazes com o nosso passado, né? Eu pego assim da minha infância, da minha criação até a adolescência, nós tínhamos, inclusive em termos assim educacionais, do ambiente escolar, simplesmente aquele aspecto reverencial. Nós aprendíamos até de uma maneira bastante desprovida de crítica, assim. Nós aprendíamos simplesmente a cultuar essas datas, muitas vezes sem nem saber por quê. E eu tenho notado de uns anos para cá uma ênfase numa revisão crítica dessas comemorações, dos objetivos políticos, das circunstâncias que estavam por trás disso no passado. E me parece que nós temos que conseguir, de algum modo, alcançar uma síntese disso, né? Quer dizer, valorizar a nossa história, reconhecer os méritos e aspectos positivos, sem prejuízo de, retroativamente, jogar um olhar crítico sobre questões que talvez hoje nós faríamos diferente, ou que nós entendemos que talvez tenham sido um pouco romantizadas demais pela história e que talvez elas não fossem tão nobres ou tão romantizadas assim, mas eu acho que nós temos que sempre estar de boa fé com o passado, porque senão a gente fica muito desorientado no projeto de construção do futuro. Você vai ter diferentes reações aqui, né? Então, uma reação de um ponto de vista mais conservador vai dizer que qualquer coisa que contesta as versões estabelecidas ou o tradicionalismo, que isso é uma manifestação de um mimimi, que é uma geração nova e chata, ou qualquer coisa assim. A gente tem que ter um certo cuidado, a meu ver, para não se fossilizar em vida, mas não né? É uma geração nova e chata? Olha, cá entre nós, assim, só nós conversando. Aqui a gente esbarra. Abriu uma cerveja agora. Aqui a gente esbarra talvez num aspecto principiológico da minha forma de ser no mundo. Assim, eu sempre tenho muito cuidado, muito tato na hora de falar dos jovens, de criticar os jovens, porque é muito confortável para a geração que está no comando, que nunca é a dos jovens, jogar a culpa de tudo que está errado no mundo dos jovens que não estão participando da condução dos rumos das coisas. Mas eles não estão a fim de pegar esse canudo também, esse bastão aí. Olha, até isso... Tem gente querendo passar e não vem. Rodrigo, até isso pode ser uma manifestação de um certo preconceito nosso. Eu estava lendo hoje uma pesquisa que mostra que as pessoas que hoje no Brasil estão mais interessadas em participar ativamente da política estão entre os 18 e 25 anos. E aqueles que estão pregando um certo absenteísmo político são justamente as pessoas da minha idade para cima. Essas, não os adianta. Velhos, no caso. Os velhos, né? Os seminovos, que nem eu me coloco assim, né? Seminovo, assim, a dona mal tirava da garagem. Usado. Usado, seminovo. A dona só pegava em dia de chuva. Mas me permite, Henrique, por favor. O que comprova hoje a política é que não querem passar para os jovens. Não querem? Não querem. O poder não quer entregar de forma nenhuma. Daí os deputados, senadores, enfim, essa gentalha que está aí não quer entregar de forma nenhuma. Pegou o dinheiro do povo para fazer campanha em nome dos partidos, mas não repassam dinheiro para candidatos novos. Exatamente. O que significa dizer o quê? Que a juventude não participa disso. Que o jovem erra, não tem a menor dúvida. Nós aqui todos fomos jovens. E eu fui jovem há muito mais tempo do que vocês. Eu sei bem como é que essas coisas funcionam. Mas isso é natural, é normal. Isso é normal. Né? Mas é preferível errar com decência do que fazer o que estão fazendo aí.
Ivan Carlos, muito boa noite. O Ivan estava assim. Boa noite. Né, Ivan? É isso, Ivan? Tava ouvindo um rock aqui. Não, tu estava baixando a cabeça para Dom Arabi dizendo. Tava dando uma Dom Ivan Carlos. Dom Ivan Carlos. É isso mesmo, Dom Ivan Carlos? É isso mesmo. Sabe, o Dom Arabi estava falando e eu estava concordando com ele. Sabe por quê? Vejo da seguinte forma. Na nossa própria política hoje, e falando da questão cultural e trazendo para a política, veja a seguinte questão: não só culturalmente queremos trazer para o jovem, a culpa é nossa, nós erramos, nós muitas vezes não nos comunicamos com os jovens como deveríamos, e trazer a cultura para o jovem como deveríamos trazer a cultura para o jovem, da forma com que o jovem deva fazer a leitura que nós tivemos na nossa época da cultura, assim como na política os veteranos não querem que o jovem assuma. E isso, eu que sou presidente de partido, estou vendo nos bastidores do partido que o Dom Arabi trouxe e o que o Henrique trouxe. O doutor Henrique falou uma coisa certa. Os veteranos políticos não querem que os jovens assumam, porque eu ouvi uma frase: não podemos deixar que essa gurizada assuma, hein? Pois é. Veja bem, não devíamos deixar que essa gurizada venha assumir, porque eles têm medo de entregar as rédeas de um partido para uma gurizada. Ora, a juventude está na hora da juventude assumir, Dom Arabi. Claro, Está na hora da juventude vir liderar. com certeza. Pois os caras que estão lá há 20 e poucos anos, com mandatos lá em Brasília, na Assembleia, seja onde for, em câmaras de vereadores, eles já estiveram, em sua juventude, em movimentos estudantis, eles já estiveram, em sua juventude, fazendo campanha política para ser vereador, para ser deputado, e agora não querem que os jovens entrem na política e tomem a rédea da política. Então isso é verdadeiro que foi colocado aqui na bancada, e isso me entristece, porque tem que haver renovação, tem que haver oxigenação, tanto na cultura, assim quanto na política. E a minha felicidade hoje, Dom Arabi, quando eu cheguei em casa do serviço, eu cheguei 7 horas em casa, e antes de vir para cá, eu cheguei em casa, abri a porta, eu olho para o sofá na sala, eu vejo a minha filha de 3 anos e 8 meses, vestida de prenda, um vestido azul, aqueles olhão azul dela, assim, né? Me encheu os olhos, né? Minha sogra tinha comprado um vestido de prenda para ela ir amanhã na escola, e ela vestida com aquele vestido assim, sentada no sofá me esperando. Eu chego, ela me dá um abraço, sabe? E aí, muito bonito, incentivando. Quer dizer, agora eu tenho que contar para ela por que ela vai vestida de prenda, qual o motivo dessa semana todos estarem vestidos de prenda, por que nós... Então nós temos a obrigação de passar para eles essa questão cultural. Então, concordo, Rodrigo. Na audiência, Cláudio Mendes, mas o Carlos Fonseca, faço do Dom Arabi minhas palavras, Adelino Comers, Fernando Poc, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Doutor Dom Tobias Falcão, muito bom. É todo Dom aqui. Vindo de quem vem. Dom Tobias Falcão, muito boa noite. E soa bem, noite. Hein, Dom Tobias Falcão? Soa bem. Não, então eu vou dizer Dom Tobias de Domênico. Porque o de Domênico a gente fala com a mão. Baita programa lá direto do acampamento Dom Corleone, né? Baita programa do lado direto do acampamento Farroupilha. Baita programa, é um evento que toda a comunidade, não só a comunidade hamburguense, como toda a comunidade regional rio-grandense deve prestigiar, porque a cidade merece, o nosso estado merece essa homenagem que está sendo feita, essa união de todos os CTGs e os DTGs aqui da região, essa aproximação que é tão desejada por nós e tão... A gente vê nos nossos grupos de WhatsApp de família essa briga de todo mundo se distanciando, e esse exemplo que tá se dando lá nesse evento, com essa união dos CTGs aqui da região
de Novo Hamburgo. É muito bonito, é muito bacana ver essa organização. E eu, nesse programa, me lembro que vai ao ar quinta-feira, né? Quinta-feira, às 21 horas. A gente falou da importância, né, do resgate da memória, né, para as nossas gerações. E falando e conversando com o que vocês acabaram de falar, de buscar a juventude para essa nova política, que é o que se busca. Aliás, hoje o novo é o que se busca, não o Partido Novo, mas o novo. Ou não só o Partido Novo, talvez. Podemos entrar nessa discussão em seguida também. Não estou fazendo nenhuma apologia a nenhum partido nesse sentido, mas no sentido de se buscar o real novo, a novidade, né? É importante se buscar a novidade com consciência, porque naquela época em que surgiram os atuais antigos, e eles surgiram os movimentos sociais, o movimento social ele tinha um respaldo. Né? Ele tinha voz, a UNE ela tinha voz, né? Até porque era a única voz que se tinha contra o regime anterior, né? Então era uma voz clandestina às vezes, de certa forma, assim como o outro partido que era o PCdoB, que era um partido clandestino. Então existia o MDB, que era um partido que ali abarcava várias categorias de esquerda e algumas de centro, né? Mas ao menos ali eles tinham um pouco de voz. Bom, uma voz autorizada, né? Como a gente pode dizer. É importante sim essa renovação, mas é importante sim também essa renovação com consciência, para que essa juventude não esqueça das coisas que aconteceram no passado. Essa juventude não esqueça que a memória dessas pessoas, os mais velhos, e da experiência que eles já tiveram com os erros do passado, não se repitam hoje, e que a inconsequência não seja a voz primordial, a voz que está à frente. Então, sim, eu acho que deve haver uma renovação, mas uma renovação consciente, para que os erros do passado não aconteçam. E os erros do passado recente também não aconteçam. Porque a gente não pode vir aqui também falar, apontar o dedo para os antigos dos antigos, mas o passado recente também deve ser analisado, e analisado com mão pesada, com mãos duras. É importante que a gente coloque essa mão na consciência e seja responsável na hora de botar aquele voto na urna, agora mês que vem, que está se aproximando, né? E pense se realmente o nosso voto é o nosso voto, ou o nosso voto é aquele voto por procuração. Bancada especial, viva o 20 de setembro, viva a nossa linda tradição gaúcha, grande abraço, Aline Lorscheider na audiência, o Lucas Felipe está na audiência dando oi, a Cida Medino, a gaúcha e hamburguense, lá do Rio Grande do Norte, né, Cida? Boa noite a todos, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. O Dom Arabi, você falou antes do caramuru, né? Sim. Os caramurus, os antecessores dos pica-paus? Não. Os caramurus representavam um império. Era a polícia do império. Era o exército do império. Imperial. Aliás, exército que o Bento Gonçalves comandou como coronel aqui no sul do país, quando foi denunciado que estava arreglando um plano com o Uruguai para anexar o Rio Grande ao Uruguai, foi chamado Rio de Janeiro, e lá não conseguiram provar absolutamente nada. Era uma intriga feita pelo governador daqui e alguns parlamentares da época que fizeram isto. Ele voltou de lá já planejando a tomada do Rio Grande do Sul para desbaratar essa barbaridade que ocorria na oportunidade. Cobrança de pedágio nos Passos Reais, falta de escola no Rio Grande do Sul, cobrança abusiva de impostos. Olha, veja bem, olha as notícias que vêm de lá, de 1835. O poder centralizado no Rio de Janeiro. A Corriola, que comandava o Brasil, roubava descaradamente. Então só mudou o endereço. A história serve para a gente comparar o presente e projetar o futuro. Concordo plenamente com o que disseram os colegas aqui.
Nós precisamos preparar a juventude para assumir com honra, com dignidade, com preparação, com projeto de nação. Não tem projeto de nação hoje. Hoje o projeto é pessoal. Eu vi agora bem pouquinhos dias aí, ontem, eu ouvi um partido apresentando um projeto, o seu candidato apresentando um projeto para largar um parceiro seu que está preso. Por roubo, hein? Por falcatrua. Então imagina isto num país civilizado. O que isso aconteceria na hora do voto. Concordo plenamente com quem disse o Henrique. Nós estamos comemorando os fatos e feitos, mas não quer dizer que não houve alguns deslizes ou desatinos no passado. Isto, naturalmente, que pode ser examinado à luz de consciência séria, não de acusações burras, como eu já vi por aí. Numa oportunidade apareceu aí um catarina que escreveu um livro chamando o Bento Gonçalves de ladrão de cavalo. Na televisão eu disse, mas o que o senhor está fazendo aqui? O senhor tinha que se mudar, tinha que voltar lá para o seu estado. Não está agradando o Rio Grande do Sul, não tem que falar mal de nós. Aqui nós abrimos a porta e servimos mate. Mas a porta é a serventia da casa. Quando nos ofende, manda embora. Acabou o assunto. Nós somos qualificados para examinar. Se houve erros, vamos corrigi-los. Ivan, quem é que está apresentando nesse processo eleitoral propostas para esse país? Tá difícil, hein? Tem acompanhado o eleitoral e os debates? Tenho acompanhado muito pouco, tendo em vista que minha atividade não me permite estar muito disponível. Mas o pouco que eu tenho acompanhado está difícil porque está incrivelmente uma acusação em cima de acusação, um acusando o outro, poucas propostas realmente, onde se possa, vou dizer assim, onde se possa tirar alguma conclusão. Olha, esse realmente é meu candidato, esse vai fazer alguma coisa, esse está dizendo a verdade, esse não está só fazendo promessas, ele está apontando o caminho, esse está dizendo, olha, realmente esse aqui está trazendo uma proposta palpável, esse está trazendo de onde, a fonte, de onde... Está difícil. Não só em nível nacional, eu vou te dizer, em nível estadual. Ontem ainda estava... Hoje é terça. Ontem estava assistindo o debate da Rádio Guaíba e Correio do Povo sobre os nossos governadores, candidatos ao governo do Estado, e deverasmente fiquei chocado com o debate. Não trouxeram nada, um acusando o outro, um dizendo e falando as mesmices, ou seja, propostas que a gente percebia que não levava a lugar nenhum, ou seja, fazendo uma cortina de fumaça, escondendo o jogo. A gente está sabendo nós sabemos que estamos passando, tanto no Estado quanto na União, momentos difíceis, né? E ninguém traz, nós não queremos um salvador da pátria, mas nós queremos alguma coisa um pouco mais palpável, alguém que nos traga um lampejo de luz, que nos diga, olha, realmente a situação é crítica, mas nós aqui, através desse projeto, nós podemos chegar em tal lugar. Não, ninguém, simplesmente, pelo que se percebe, todos eles têm uma varinha mágica, que a partir do dia 1º de janeiro de 2019, todos eles têm a mágica, vão multiplicar o dinheiro como Jesus multiplicou o pão. Aí vão chegar lá no dia e vão dizer, bom, não era bem assim. Pois eu não sabia que os cofres estavam rapados, que o governo anterior rapou todo o dinheiro do cofre. Aquela história que a gente está cansado de ver. Cada 4 que não é anos, assim. acontece. Cada 2 anos, assim, né? Porque no município, infelizmente, exatamente. também reiteradas vezes a gente tem ouvido eu isso. acho que Inclusive no nosso, a cada 2 anos, é verdade. Exatamente. Como foi colocado aqui, eu acho que nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer algo, não do Partido Novo, mas algo novo. Alguma política que mude essa mesmice, esse rodeio, né, politiqueiro que aí está. Já encontrou esse lampejo aí, Dom Henrique?
Tem sido difícil, né? Principalmente porque eu não tenho identificado até o momento essa eleição presidencial como uma eleição normal, porque em anos anteriores, em pleitos anteriores, a minha rinite está atacando, vocês não reparem, né? A mudança de temperatura aí, o nariz velho já começa a reclamar. Mas em pleitos anteriores, nós estivemos mais centrados numa discussão sobre que modelo de, ou que approach econômico nós iríamos priorizar. Nós iríamos investir numa proposta, por assim dizer, social-democrata, com mais investimentos em programas sociais, etc., ou mais por uma via de um liberalismo econômico. E me parece que essa discussão sobre... O socialismo do Ursal também. Ou né, o Cabo Daciolo diria que existe uma conspiração global para implantar o socialismo da Ursal. A culpa é da maçonaria. Eu não consigo falar mal. Eu não consigo falar mal. Qual é a associação da maçonaria com... Essas teorias elas são de uma abrangência incrível, né? Entra alienígena, maçom, comunista. Alienígena, acho que Eu sou a favor da intervenção alienígena. A intervenção alienígena. Ou como alguns dizem, né? Intervenção psiquiátrica. Psiquiátrica. Mas eu não consigo falar mal do Cabo Daciolo porque eu acho ele um personagem adorável, assim, né? Quando a gente vê que ele Mas não vai mais debate. Daí ele foi se refugiar num monte e acender uma fogueira para ficar lendo a Bíblia no escuro, ele fala assim. aramaico também, né? Uma coisa... Tu vê que ele é um personagem, assim, ele quase parece que alguém criou um publicitário muito criativo, alguém, né, um ficcionista muito habilidoso, parece que alguém criou ele, porque não parece que... Depois da eleição vem algum produto, porque não é só isso. Pois é. Não pode ser só política. Ele é uma figura... É um pré-lançamento. Vai descobrir algum produto, Vocês lembram que teve há uns anos atrás o caso do menino que desapareceu e que ele deixou escrito uma série de livros e não sei o que, e depois descobriram que era tudo uma jogada de marketing para lançar os livros dele. De repente é isso, né? Que ele vai lançar uma coleção aí, de repente é só esperto. Mas quem sabe é o menino esse que desapareceu. Quem sabe não é o menino. De repente os alienígenas levaram ele voltou mais velho, pode ser também. Eu acho que nós estamos começando a desbaratar a conspiração aqui. Mas brincadeiras à parte, em outras eleições presidenciais a gente ficou muito concentrado na questão do debate sobre a matriz econômica, né? Nós vamos para uma direção mais do liberalismo econômico ou mais social-democrata, mais trabalhista. E nessa eleição nós estamos discutindo algumas coisas que estão fora dessa lógica. Nós estamos discutindo, nós vamos apostar na democracia com as suas qualidades e com os problemas que são a ela inerentes, ou seja, as limitações da democracia, porque eu sempre gosto de lembrar de uma lição que eu acho fundamental do Norberto Bobbio, de que a democracia não é o sistema mais fácil. A gente não aposta na democracia porque ela é o sistema mais eficiente. Ela jamais vai ser o sistema mais eficiente, por causa que na democracia as respostas são difíceis. A democracia é o sistema no qual as demandas são fáceis e as respostas do sistema são, por natureza, difíceis. É o autoritarismo que dá as respostas fáceis. É por isso que o autoritarismo geralmente é tão eficiente. O problema é que no autoritarismo as demandas são difíceis, quer dizer, a porta está sempre fechada. A porta só abre quando você é amigo do rei. Mas as respostas num sistema autoritário elas são muito mais eficientes. É por isso que nós temos diversos exemplos históricos de organizações de poder e de sistemas calcados no autoritarismo que foram extremamente eficientes. Nós temos o exemplo da Alemanha nazista, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Se fosse uma questão de demonstrar serviço como gestor público, nós teríamos que colocar Hitler e Stalin entre os melhores do século XX. Porque o Hitler pegou uma Alemanha arruinada e, em questão de 3 ou 4 anos, ele entregou a maior potência da Europa. O Stalin pegou uma Rússia que era um celeiro atrasado e transformou na segunda potência industrial do mundo em questão de menos de uma década. As ditaduras funcionam, é isso? As ditaduras funcionam. A qual custo? Né? As ditaduras funcionam. Essa é a grande lição do Norberto Bobbio. Deu medo de ti agora, Henrique Amel. Não deixa muita gente ouvir isso aí fora. É por isso que elas são... Eles vão dizer, viu? Eu sabia. É por isso que o autoritarismo é permanentemente sedutor, porque o autoritarismo dá respostas com muito mais facilidade. Do ponto de vista da eficiência, ele é imbatível. Não, e depois tem uma vantagem, Henrique. Quando o ditador é inteligente... Quando precisa chamar... Claro, tem uns ditadores que nem com autoritarismo não conseguem, né? Bota em fila e diz, agora desmaneiem os voluntários. Pode desmanearem os voluntários que o general vai dar ordem. Tu não, né? Não, tu não. E não existe mais aquele rapaz. A questão é que nós, apesar de entendermos que a democracia nunca vai ser o sistema mais eficiente, nós apostamos mesmo assim nela, porque ela é o sistema que melhor está apto a garantir
a participação de todos e a proteção a um núcleo de direitos e garantias fundamentais que nos permitem esse ambiente do liberalismo político-filosófico de livre exercício dos direitos civis e dos direitos políticos. Eu acho muito engraçado, doutor, me ajuda, porque eu não entendo as pessoas que defendem com tanta veemência o liberalismo e são normalmente pessoas muito próximas de defender o autoritarismo. Porque Uma incongruência, é isso? Porque o debate, mas essa questão específica é fácil de responder. O debate político brasileiro ele é viciado por um grande defeito de origem. Nós não fazemos uma distinção adequada, e isso é uma coisa muito brasileira. Nós não fazemos uma distinção adequada entre liberalismo econômico, liberalismo político e liberalismo filosófico. Quando a gente aponta para alguém, você é um liberal, nós geralmente estamos querendo dizer que a pessoa é liberal em economia, como se fosse o único liberalismo que importa. E a gente escamoteia para debaixo do tapete os liberalismos que são os mais importantes e fundamentais, dos quais o liberalismo econômico surgiu, que são os liberalismos filosófico e político. Tanto é que nos Estados Unidos, quando alguém te chama, you're a liberal, ele está dizendo que você é um liberal no sentido de que você é um progressista, no sentido de que você é um defensor dos valores do liberalismo filosófico e político. Então lá já se tem uma percepção completamente diferente do termo. O termo liberal é muito mal usado aqui. Depende do país onde tu acusa o cara de liberal. Né? Agora eu ia interagir, mas o Abel respondeu no final agora. Né? Depende aonde tu vai acusar o cara de liberal. Eu sou que nem aqueles entrevistadores do Roda Viva, o cara faz a pergunta e já não precisa de entrevistar. Não precisa. Aqui, doutor Henrique, realmente. a Clélia Oliveira está dizendo, imagine explicar quem foi Cabo da Cioso nos livros de história. Que riqueza. Talvez nos livros de ficção fique mais verossímil. A prateleira da biblioteca é outra, Clélia. O Michel Miller está dizendo, boa noite, se alguém acha que as eleições estão baseadas em propostas, não percebeu que ela está sendo tratada em quem vota a favor da corrupção ou vota contra a corrupção. Infelizmente, o resto é secundário, no caso, as propostas. Tobias Falcão, na volta do intervalo, tu volta respondendo isso. A gente vai para um breve intervalo, um oferecimento de Tecnolar, produtos, peças, acessórios e assistência técnica para uso e manutenção da sua casa ou empresa. Mais de 25 mil itens. O que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama, não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a 0 Grau, de 19 a 21 de novembro. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Lookfair, fechaduras digitais e biométricas, molas dobradiças e acessórios é na Lookfair. Lookfair, obrigado pelo nosso portão de acesso ali, bem protegido, com todo o carinho do nosso amigo Moacir. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais.
Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Jogador do Inter. Estamos entrando no ar. A conversa aqui nos bastidores hoje só podia ser política não, futebol, né? Por incrível que pareça, a gente virou o disco aqui, né, doutor Ivan? Tá chegando a seleção, entra em campo em seguida? Em seguida, seleção Seleção de tricolor. metade do Rio Grande, né? Seleção tricolor, daqui a pouquinho. Meu time. Tá feliz com o teu time? Tô feliz. Doutor Henrique, quer falar de futebol hoje? Olha, Você não é oportunista, doutor Henrique. Semana passada, de pós-Grenal, você não quis falar de... Hoje eu tô mais, hoje eu tá tô mais mais, light. tô mais light, mas eu andei acompanhando aí a ficha recente do nosso adversário, então eu também não quero ficar muito efusivo assim, porque a gotinha de preocupação chega a correr pelo Passaram por cima do Boca Juniors. o nosso adversário dessa noite está na sua melhor fase em 110 anos de história, está matando a pau em todos os campeonatos que está participando na Argentina, então, né, estou contente, mas, né, vamos respeitar o adversário. Já vi muita gente, hoje o Grêmio vai matar a pau para depois a próxima partida ser tranquila. Calma. Não é bem assim, tão não. tranquilo. Ninguém está nas quartas de Libertadores sendo pouca coisa, né? Tranquilo desse jeito. Dona Bia, como é que tá teu time? Muito bem, estou em primeiro lugar no Brasil. Dona Bia. Segundo. Temos uma má notícia para lhe dar. De ontem pra hoje, já As dormi. coisas mudaram. Aquela história do segue o líder já era. Eu estou vivendo de ontem. Deu A gente, problema não ontem, tá, a Tobias. gente não tá gravando o programa de ontem, não é ao gravação. vivo. É ao vivo, infelizmente. Esse é ao vivo do Dona Bia. Esqueci. Ontem a gloriosa e vitoriosa Chapecoense passou por cima, Tobias Falcão. Mas calma, tem muitas rodadas ainda pela frente. Eu, como colorado não praticante, eu acredito, boto fé que o Internacional Nós temos vai que ser buscar campeão melhores esse ano. representantes para bancar Colorado ali. Colorado não Nos praticante. desculpem os nossos colegas, Pedro Fraga, que está ali na técnica, me perdoe, a gente promete melhores representantes desse time colorado aqui. Mas eu ó. vou te falar uma coisa, eu dei uma entrevista, fiquei emocionado, porque eu dei uma entrevista pro Jairo Cuba no programa de esportes. Eu, que não entendo nada de esportes, fiquei emocionado que eu tive essa oportunidade Já era ímpar um na minha cidadão vida. muito querido, né? Muito generoso, inclusive. Generosíssimo, uma pessoa que Não, mas pode te convidar vai para pro céu, vai pro céu sem escalas. Olha aqui, ó. O Faor Teodoro está dizendo: pessoal, boa noite a todos. Gostaria de perguntar, mas dizendo um comentário de um grande filósofo que eu no momento não lembro o nome, mas lembro bem da frase que é: a não participação do povo na política é seres governado por seres inferiores. Não é exatamente isso, né, doutor Henrique? Até o que Cada me recorda população do merece Platão. o governante que tem o que a bancada tem a dizer. Abraço a todos. Então, eu me recordo é do Platão. O destino de quem não gosta de política é ser Ser governado por quem gosta. Eu não me recordo, vou dizer, eu não li todos os diálogos platônicos, eu li só a maioria, mas eu não me recordo exatamente dessa frase. Hoje em dia a eu tenho... internet construiu isso aí. Há uma cultura assim, e ela ficou mais facilitada com a internet, porque antigamente a gente passava isso de geração em geração e não se dava conta. Talvez ela seja apenas atribuída ao Platão e não seja realmente, comprovadamente, uma parte de um texto o dele. Frejá foi a público, acho que foi no programa do Faustão, dizer que a grande parte da música consagradíssima deles é obra, eles achavam que era do escritor francês Victor Hugo, né? E que, na verdade, é segundo ele, de um escritor catarinense. Na verdade, é o nosso escritor gaúcho, Sérgio Joachim, que escreveu Os Olha Meus só. Votos, né? Olha só, não sabia. Que se transformou no poema Desejo, que é lindíssimo poema, enfim. A gente vira e mexe frases do Einstein que já está mais do que demonstrado que são apócrifas. Eu sou um grande fã do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, como eu já li tanta coisa dele que eu consigo reconhecer o estilo dele no texto. Então, eu cansei de ler ao longo dos anos uns textos assim que não tinham nada a ver com o Veríssimo. Tu via, né? Quem tem uma intimidade com o texto Veríssimo reconhece que aquilo não era dele e estava ali no final, Luiz Fernando Veríssimo. Então, hoje em dia é sempre bom checar, né? Dom Tobias Falcão, Michel Miller está dizendo assim, ó: se alguém acha que as eleições estão baseadas em propostas, não percebeu que ela está sendo tratada em quem vota a favor da corrupção ou vota contra a corrupção. Infelizmente, o resto é secundário, no caso, as propostas. Esse é o mote, ou esse deveria ser o mote? Quero ouvir o Tobias e o Ivan sobre esse assunto. Na verdade, é obrigação de qualquer agente público, na verdade, é obrigação de qualquer cidadão ser honesto.
A gente não tem que pautar a nossa eleição a partir de pessoas serem honestas. Não, isso tem que ser a base da nossa eleição. As eleições do Brasil começaram em 1532 na Vila de São Vicente, né? E de lá para cá, todas essas eleições sempre foram pautadas por guerras, por mortes, por corrupções. O Brasil, infelizmente, desde da sua primeira eleição recente, né, a sua teoricamente descoberta pelos europeus, eleições municipais aí mostra a importância da municipalidade, né, na política, mas desde lá ela sempre foi pautada por isso, a questão da corrupção. Antigamente, as pessoas que iriam votar, que eram permitidas, as quais eram permitidas votarem, eram impedidas muitas vezes de chegar até a urna para poderem exercer o poder do voto. Então, com o tempo, foi se criando formas de que o sufrágio do voto ele fosse mais democrático, né? E isso sempre se buscou nas eleições. Mas agora, sendo sucinto, ser honesto é obrigação. A gente não pode pensar que vai votar nesse candidato ou naquele candidato porque ele tem uma pauta, porque ele nunca foi indiciado na polícia, ele nunca teve uma investigação. É importante a gente falar que investigação não é crime. Todo mundo pode ser investigado. Inclusive, os promotores não sofrem a menor responsabilidade por indiciar uma pessoa, né? Ele vai lá, indicia a pessoa, investiga. Mas acaba com a vida de muita gente fazendo Mas isso. acaba com a vida de várias tem pessoas. responsabilidade muito promotor. Essa semana eu tenho uma ação civil pública que eu defendo. Essa semana, depois de 5 anos cuidando de uma ação, esse indivíduo o réu foi absolvido, né? Em segundo Tobias. Dom Tobias. Detalhe. Assim, honestamente, branco, reto, papo reto. PT era o bastião da honestidade. Da honestidade. Isso se perdeu. Todos os partidos caiu eram taxados nos anos 90 como corruptos. Uma grande inversão, ou pelo menos, não uma inversão, os partidos não se safaram dessa exatamente. O PT, se for mas virou tudo a mesma coisa. É o 4º partido da Lava Jato. O PT, neste momento, é o 4º partido, não é o primeiro. Não. O PT, neste momento, é a corrupção E eu não vou dizer qual é o primeiro, porque em respeito ao Ivan. Não em respeito ao Ivan. Porque assim, em respeito às pessoas. Não tem porquê. Em respeito às pessoas que são investigadas, porque a decisão transitada em julgado, que deve ser o entendimento constitucional, está sendo mitigada a cada dia que passa. Então a gente vê que decisões de segundo grau acabam tendo maior força, uma investigação acaba tendo maior força que uma condenação de segundo grau. Então, assim, onde eu quero chegar? É importante que a gente vote e veja se realmente aquela pessoa que... No momento em que Canizio Weider começa a se movimentar pelos estúdios da Vale Verde, ele começa a borboletear na nossa volta. E as molinhas pulsando. É o nosso relógio coração. Ambulante, né? Ele começa a piscar a luzinha vermelha. Vai no nosso Vale Vou concluir. A pessoa que vai votar, ela tem que ver o seguinte, não é só a questão da corrupção. A corrupção, sim, mas também tem que ver se tu vai poder votar nas próximas eleições. Isso é o mais importante. Pensa nisso. E uma coisa que eu quero só para complementar. Não, o senhor tem que responder essa pergunta também. Respondendo essa pergunta, os senhores e as senhoras devem observar o seguinte: cada vez mais, antigamente se votava em partidos. Hoje está se votando em pessoas, muito mais. Tanto que se está misturando partidos. Antigamente se votava em partido de início ao fim. Antigamente as pessoas eram fiéis a partidos. Não, vou votar no partido tal, e olha que eu estou falando, e sou presidente do partido. Vou votar no partido tal, de presidente lá embaixo, de início ao fim. Hoje não. Hoje se vota em pessoas, se misturam partidos, porque se vota em pessoas. Estão procurando pessoas sérias para se votar.
Então, seriedade, honestidade, retidão é o que se procura. E isso, vamos dizer assim, isso não é exceção. Isso é a regra. É isso que se procura dentro de um político. É isso que estamos escolhendo. É isso que a sociedade brasileira está cada vez mais procurando. Agora, nós temos, desde 1532, essa questão de eleição e busca, nós temos o grande problema do jeitinho brasileiro. É cultural, né? É cultural. Ah, mas desde 1532... Sim, isso não vai passar com... Um pessoal B. Exatamente. Infelizmente não é por decreto. Isso não é por decreto, isso vai longe ainda. Vai longe. E nós temos que culturalmente ir aprendendo e ir aprendendo com o nosso jeito. Nós não devemos também querer levar vantagem, querer ter jeitinhos, querer carguinhos e querer vantagens, nós como eleitores, para então podermos cobrar dos políticos. Era essa a minha mensagem que eu gostaria de deixar e já deixando como meu ponto final aí. É o ponto final? Então tá. Dom Tobias Falcão, teu ponto final. Não, eu acho que só corroboro com o teu ponto final. É um complemento. E também um complemento do que eu falei. Vamos pensar se a gente vai poder votar nas próximas eleições, né, que vierem. Dom Henrique Abel, ponto final. Renovando aí a minha esperança e fé na democracia, né? Espero que a gente possa continuar vivendo num ambiente democrático, apesar de defeituoso pelos próximos anos e aí adentrando a próxima década, e vamos fazer o melhor nesse sentido. Meus agradecimentos para a nossa audiência, pela paciência, pelo interesse nos nossos debates políticos, e aqui vou encerrando para não testar a paciência do Caniço. Do Arabi vai fazer a despedida? Então tá, então deixa eu ler aqui, ó. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercator Feiras e Eventos, Brown Móveis, Sebratel e Locfer. Obrigado pelo apoio cultural de vocês. Valorizem os parceiros da nossa Vale TV, que nos ajudam aqui a poder levar toda semana, todo dia, diariamente, informações importantes a vocês. Acompanhando o acampamento Farroupilha de Canudos, né? A gente na semana passada deu todo o serviço, até o dia 20 de setembro, lá no CTG Essência da Tradição. Tem atividades diariamente até a próxima quinta-feira. Lá no Lomba Grande também, uma agenda extensa, hoje à noite tem baile. Na próxima quinta-feira, gente, eu quero deixar muito... Nós estivemos gravando, então, esse programa especial desse dia 20 de setembro, lá no acampamento Farroupilha, pela primeira vez feito ali na nossa FENAC, pela primeira vez, ao menos depois de muito tempo. Não sei se já teve lá em alguma menor, Abi, mas que eu me lembro, não teve, né? Está muito bem instalado, está muito bonito aquele espaço lá, todos convidados, todas as eventos, as atrações são gratuitas. Saímos de lá e deixamos um churrasco na brasa, que nós vamos voltar lá agora para resolver aquele problema lá. Mas o nosso desfile Farroupilha é tradicional às 9 horas, na Avenida Pedro Adams Filho, da Júlio Eichinger até a Marcílio Dias, considerando que ali na frente da praça a gente tem o problema das reformas, né, que estão acontecendo. Amanhã à noite, às 20 horas, lá na FENAC, a entrada é lá por cima, pelo portão, ali pela 3 de outubro, o portão que dá acesso ao nosso ginásio de esportes, né? Então a entrada é por cima, ali pelo laguinho. Show baile com Lincoln Ramos, às 20 horas. E na quinta-feira, às 9 horas da manhã, o desfile, então, às 13h30, show com João Luiz Correia, às 15h45, Elton Saldanha, e às 17 horas, César Oliveira e Rogério Melo. Todos os espetáculos gratuitos, a estrutura está muito bacana, está muito bonito, está gostoso demais estar junto com vocês. Agradecendo o carinho da sua audiência, vamos passar aqui para Dom Arabi, que faça a sua despedida. Dom Arabi, voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Obrigado pela atenção. É um verso que sai na hora, antigo, tinindo espora, para te pedir, meu irmão. Dia 7 tem eleição. Vota bem e vota certo. Traz o longe para mais perto. Resolve essa situação. O Brasil precisa de ti. O Rio Grande muito mais. Relembra teus ancestrais do velho Pampa Guarani. E depois, traz para aqui, para onde te entrego cantando. O meu Rio Grande
declamando um verso que quanto já fiz. Agora, para ser feliz, vota certo e vota bem. Que os anjos digam a bem e protejam o nosso país. Graças. Bem.